E aí, investidor, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre um fiagro, assunto que a gente não fala já há algum tempo por causa dos resultados trimestrais das empresas, que a gente ficou mais focado, mas vamos falar sobre o VCRA11, que é um fiagro de bastante importância aqui. Ele não tem um patrimônio líquido muito grande, não, ele tem só 480 milhões na sua carteira, mas é um fiagro que, teoricamente, ele é bem requerido pelos investidores, 11.500 cotistas quase, né? Então ele tem base 100, custando R$104 na sua cota original, mas o mercado só está disposto a pagar R$78, então ele está apresentando um desconto, uma quedinha aí, pagando R$1 de dividendos. Vamos entender qual que é a carteira dele, onde que ele investe, porque para investir em fiagros, quando você vai criar uma carteira de investimentos em fundos do agronegócio, você tem que diversificar dentro daqueles ativos que o fiagro tem. Então tem um fiagro que ele é mais exposto em produtores agrícolas, tem outros que é exposto a mais a café, tem outros fiagros que são expostos a outros tipos de sementes, tipo soja, algodão. E isso serve para você, nessa análise, fazer essa diversificação. Então o VCRA ele é um fiagro que está associado ali com a Data Agro, que é uma plataforma ali de análise também do mercado do agronegócio em si, e ele usa essa plataforma para poder fazer as suas análises de crédito, para poder entrar nesse ramo ali com uma maior segurança, e a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas, tá, pessoal? Então, quando você compra lá o VCRA11, o que você está levando dentro da sua carteira de investimento? É importante você saber isso, onde que ele está exposto, essa carteira. A gente percebe que parte daquele patrimônio líquido de 480 milhões está exposto em 16% são produtores de grãos, 12,4% são produtores de café, e aqui fica um dado interessante, que são poucos os fiagros que têm exposição ao café. Vai lançar o Café 11, mas isso aí é uma data mais futura. Então esse aqui já tem exposição ao café. O Brasil é um grande exportador de café e batendo recorde atrás de recorde de forma anual. Tem também aí a carteira dele em Palma, outros ativos. Tem usina de açúcar e etanol de milho, biodiesel, revenda de produtos, frigorífico também, né? Tem a parte específica ali, esmagadora de soja, parte têxtil, produtores de cana, bens de consumo e até a parte de tecnologia dentro do agronegócio. Então, uma carteira que parece brilhar os nossos olhos por conta dessa diversificação. Mas essa diversificação a gente precisa analisar lá dentro dos CRAs que o VCRA possui, tá? Para ver se a carteira é muito concentrada ou não, qual o número de ativos que esse fiagro tem. Mas em termos setoriais, é um segmento bastante diversificado dentro dessa carteira, né? Esse fiagro ele tem essa carteira bem diversificada. Quase 80% está atrelado ao CDI. Lembra que CDI acompanha a Selic, então em tendência aí nessas expectativas dessa possível alta da Selic de novo, pode ser que o fundo tenha uma boa rentabilidade. Então, mais um motivo de eu ter trazido ele para você colocar aí no seu radar, tá? Tem um pouquinho de Selic e 16% em IPCA. Além dessa diversificação que ele tem setorial dentro da sua carteira, ele tem uma diversificação regional também, presente ali em quase todos os estados do nosso Brasilzão. Mas, quando a gente compara, então, porque quando a gente vai investir, pessoal, a gente faz umas certas comparações para ver qual que é a maior atratividade. Um investidor, como nossos recursos são escassos, a gente precisa procurar aquilo que nos dá a melhor rentabilidade dentro de uma liquidez e uma segurança. Então a gente fica nessa tríade, como eu já disse em alguns vídeos. Quem investiu no VCRA em comparação com os outros fiagros que são famosos, se deu bem ou se deu mal? Aqui eu trouxe pra gente uma análise comparando o VCRA com o XPCA, que é bem famoso, o famoso VGIA também, o KNCA, que é um dos meus favoritos, e o RURA 11, tá? Então a gente tem essa diversificação dentro dos fiagros aí, e qual deles rendeu melhor? Quando a gente joga nesse gráfico de 2022 até a presente data, que é a data ali de criação do fiagro, a gente tem que o VCRA ele vem performando negativamente. Aí ele teve uma queda bruta ali no início desse ano devido a processos de inadimplências, crise do agronegócio, similar ao que aconteceu com o VGIA também. Então tudo isso impactou muito no fundo e agora ele vem se recuperando, mas existem outras questões que nós vamos conversar também, tá? Quem se deu bem foi quem investiu no RURA 11, que teve uma rentabilidade de 30%, depois KNCA, VGIA 11 e o XPCA. Lá na lanterninha ficou o nosso querido VCRA 11, tá? Hoje, sendo negociado a R$ 79,00 mais precisamente,
do início do ano até a presente data, ou seja, nos 8 primeiros meses do ano, está com uma rentabilidade negativa de 15%. Isso pode ser oportunidade para algumas pessoas que confiam na tese de investimento do fundo para pegar um bom yield on cost, mas também pode ser um alerta para a gente entender, será que tem coisa errada nesse Fiagro? O que está acontecendo? Quando se compara com seus pares, a gente está tendo, de forma geral, uma queda generalizada nos Fiagros, eles estão negociando abaixo do valor patrimonial. A média está em 0,77, ele está em 0,75, um pouquinho mais barato ali, dando esse certo desconto pelo valor da sua cota, que era para custar R$101 e alguma coisa, né? Então, com esse valor, a gente tem ali um dividendo de mais ou menos 16%, um dividendo bem agressivo, né? Se tratando de ativos de risco, tá? Então ele é um perfil um pouquinho mais arriscado, a gente vai ver nessa carteira. Nos últimos meses ele tem apresentado um dividendo constante de R$1, mas a gente observa uma leve queda geral quando se compara aos meses passados ali em termos de distribuição. Já foi um fundo que distribuiu um pouquinho mais dos seus dividendos. Então, antes de entender sobre essa carteira dos ativos que tem no fundo, a gente vai dar uma olhada bem rápida aqui no resumo contábil que o gestor deixou para a gente. Eu quero elencar alguns pontos aqui onde o fundo ganha realmente dinheiro, é sobre as receitas vindas dos certificados de recebíveis do agronegócio, famosos CRAs, né? São os ativos de empréstimo que ele compra das securitizadoras, reúne nesse pacotinho, e quem paga lá, o produtor, vai pagando até chegar no fundo imobiliário, que distribui para você o seu dividendo. Então, no mês de julho, que é o último dado que a gente tem de 2024, ele receitou R$6,58 por cota, mais uns ativos de renda fixa que está no caixa, rendendo também 22 centavos por cota. Depois tiram ali todos os seus descontos, tira também uma reserva que o fundo está fazendo, que o gestor não é bobo, sobra essa distribuição mais equalitária de R$1 dos seus dividendos, tá? E agora um ponto muito importante quando a gente vai analisar um fundo imobiliário, um Fiagro ou um FIINFRA também é o quê? Qual que é a carteira de investimentos desse Fiagro? A gente não tem a nossa própria carteira de investimento com ações, fundos imobiliários e outros ativos, a gente não fica ali vigiando qual ativo está melhor, se a gente está mais exposto em um ou outro, se a gente precisa diminuir a posição em um ativo que está mais arriscado e colocar um ativo mais protegido. Aqui na carteira do CRA também é a mesma coisa. Hoje ele tem 45 ativos na carteira e eu quero atentar para que os primeiros 8 ativos da carteira aqui que está destacado, a gente tem uma exposição grande relacionada com o patrimônio líquido. Então esse primeiro CRA aqui, por exemplo, o número 1 do grupo Ruiz, que ele tem um indexador atrelado ao CDI mais 4,50, até que não é tão agressivo assim, tem 56 milhões nessa carteira deste devedor, ele ocupa 11,84% do patrimônio líquido. O próximo já tem 10%, depois 9%, depois 6%, depois 6%. O que a gente percebe? Que ele está, a meu ver, na minha opinião pessoal, muito concentrado nos primeiros 8. Então a gente tem hoje, como forma de segurança, Fiagros que oferece uma diversificação sobre o patrimônio líquido muito grande. E por que eu digo isso? Eu digo isso, pessoal, porque imagina se a gente tem uma possível inadimplência em algum desses Fiagros que tem ali mais de 10% do patrimônio líquido na carteira. O fundo pode sofrer bastante com a rentabilidade, pode diminuir os dividendos, aí você fica chateado, vende as suas cotas com rentabilidade negativa, acaba perdendo dinheiro, fica impaciente e acha que os investimentos não dão certo. Mas os investimentos não dão certo porque você foi ganancioso, olhou só o dividend yield de 16% e esqueceu de analisar os ativos dessa carteira, tá? Tem tanto Fiagro para a gente poder analisar, não precisa pegar o que é o mais arriscado. Não estou falando que o VCRA é o mais arriscado, mas na minha opinião ele tem esse perfil de risco por conta dessa concentração, mas quem vai decidir isso vai ser você, tá? Outros pontos que a gente tem que olhar bastante é o seguinte, o CRA número 3, que eu olhei um por um, que é da North Agro, tá? 47 milhões, faz 9,59% da carteira. Por que eu trouxe ele? Porque a North Agro é uma empresa que está em recuperação judicial e não tem pago as parcelas para o VCRA. Então isso impacta os dividendos, por isso que a gente percebe essa queda no valor dos dividendos. Então o que o fundo está falando? Estamos ativamente monitorando o processo de recuperação judicial e tomando todas as medidas necessárias para proteger os interesses dos cotistas, incluindo a execução do aval fornecido na operação. Então eles reforçam que eles possuem as garantias bem constituídas, que excedem o valor da dívida
da North Agro, que poderão ser executados. Mas até essa execução, pessoal, a gente sabe que leva alguns anos. A gente está brigando com o Vigia até hoje, isso já vai para 2 anos praticamente, né? Então, entenda que apesar dessas garantias, caso algo dê errado, isso vai se arrastar por um longo caminho, tá? Outro ponto, o CRA número 6 também, grupo APR, processo de intimação do devedor que está inadimplente. Ele tem 28 milhões de reais ali. Nesse CRA ocupa quase 6% dessa carteira, tá? O gestor diz que de forma a iniciar o prazo legal para desocupação dos imóveis, 60 dias após essa intimação, né? Então eles têm aí que sair dessas ocupações, mas isso também pode levar um certo tempo. Então, analisando isso, a gente percebe que este Fiagro ele está entregando um yield alto, porque a carteira está uma carteira um pouco mais arriscada, tem alguns pontos de inadimplência, e isso afasta muitos investidores. Eu, particularmente, sou um deles que não gostaria de investir nesse ativo, lembrando que não é recomendação de investimentos, tá? Então tem esses 2 pontos e isso faz o quê? Faz o preço da cotação cair. Por quê? Porque o mercado não fica disposto a pagar R$100 nessa carteira de 45 ativos. O mercado veio e fala, não, isso aqui não vale R$100, isso aqui vale R$70, R$80 no máximo. E com isso as cotas caem, tá? E quanto mais se desvalorizam as cotas e ele entrega esse R$1 de dividendo, maior vai ser o dividend yield. Então não engane só pelaquela porcentagem, já tem que ver quanto que ele distribui de dividendos real mesmo e fazer a conta pelo seu preço médio da cota, tá, pessoal? Então se resume o VCRA em 45 ativos, um pouquinho mais arriscado, ele é desde 2021, então tem um histórico pequeno na Bolsa de Valores. Patrimônio também pequeno, 480 milhões, a cota patrimonial, já falei, é R$104 e hoje com 78 você vai ter 24% de desconto comprando a cota, né? Tem 11.500 cotistas, então um fundo pequenininho, 800 milhões de liquidez, também possibilita você de negociar suas cotas aí facilmente, com um dividendo que, quando a gente olha assim, a princípio é bastante atrativo, e o último dividendo pagando R$1. Então entenda que essa relação desse desconto, dessa queda, é por conta dos ativos de risco que tem nessa carteira. Então o mercado vê o VCRA como um ativo mais de risco e ele não quer pagar tão caro assim por esse ativo que fornece esse risco, sendo que temos coisas mais baratas, coisas mais atrativas, entregando um bom yield ou entregando uma rentabilidade mais positiva. Então espero que você tenha tirado aí as suas dúvidas sobre o VCRA e a gente conversou hoje sobre esse Fiagro, que você vai analisar e ver se a tese de investimentos combina com o seu perfil de investidor, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, eu faço vídeo, você vai receber essas notificações aí. Comenta para mim o que você acha do VCRA e me segue lá no Instagram, tá aí abaixo, o Investidor Classe Média, que a gente tem conteúdos relacionados a finanças, mas um pouquinho diferente, tá? Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo num próximo vídeo, até mais.